Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Na última live eu estava falando sobre a salvação por graça e acabei falando um pouco sobre a Páscoa. Então muito provavelmente hoje vou repetir algumas das coisas que eu disse na semana passada, mas acredito que vai ser muito bom mesmo assim. A Páscoa cristã é a nossa celebração da crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. No domingo anterior à Páscoa, celebramos o Domingo de Ramos, relembrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É claro que essa não foi a primeira vez que ele esteve lá. No seu ministério, Jesus viajava pelas cidades vizinhas e sempre voltava para Jerusalém. Mas quando sua jornada estava quase chegando ao fim, ele se afastou de lá porque os judeus queriam matá-lo. Isso está escrito lá em João 7:1. Ele só voltou para Jerusalém quando sabia que a sua hora estava chegando. No Evangelho de Marcos 11:7, fala que eles levaram um jumentinho, Jesus montou nele e foi entrando em Jerusalém. Isso para cumprir o que foi escrito pelo profeta Zacarias 500 anos antes. Zacarias 9:9. Alegre-se, filha de Sião. Exulte, filha de Jerusalém, o seu rei virá, justo e salvador, humilde, montado num jumentinho, filho de jumenta. A história continua contando que enquanto ele passava montado no jumentinho, Marcos 11, de 8 a 10, muitos estendiam as vestes pelo caminho e outros cortavam ramos das árvores e espalhavam pelo caminho. Tanto os que iam na frente quanto os que andavam atrás clamavam: bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino do nosso pai Davi, hosana nas maiores alturas. Porque Deus tinha prometido ao rei Davi que um descendente dele sempre seria rei sobre Israel. Essa promessa está lá em 2 de Samuel 7:16. E mesmo depois de Israel ter sido atacado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, o templo destruído e não existir mais rei em Israel, o profeta Jeremias, que estava entre os presos exilados, profetizou. Jeremias 33:17. Assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi um homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Essa profecia foi cumprida em Jesus, que era descendente de Davi. Como Paulo disse lá em Atos 13:23, da descendência de Davi, conforme a promessa, Deus levantou a Jesus para ser Salvador de Israel. E Lucas também confirmou, quando contou em Lucas 1:26-27, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Então Jesus, que é descendente direto de Davi, se tornou o rei eterno sobre Israel. Só que esse Israel não é mais o Israel físico, é o espiritual, como Paulo explicou aos Gálatas, Gálatas 3:14. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos não-judeus por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Então, continuando com a história da Páscoa, Jesus, o nosso rei, descendente de Davi, entrou triunfalmente em Jerusalém no domingo de Ramos e a multidão o recebeu louvando, mas os líderes religiosos não gostaram de toda essa recepção calorosa. Lucas conta em Lucas 19:39-40, alguns dos fariseus dentre a multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. E ele respondeu: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Ele tinha que ser louvado na entrada de Jerusalém, porque estava indo para dar sua vida por todos nós. Como escreveu o apóstolo João, quando estava lá no céu recebendo a visão do Apocalipse, num determinado momento, ele viu os anciãos louvando o Cordeiro de Deus e dizendo: Tu és digno, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Isso está em Apocalipse 5:9.
Jesus se ofereceu como sacrifício supremo para nos libertar da morte eterna. Então, em Jerusalém, quando o dia da Páscoa dos judeus estava chegando, Jesus pediu que os seus discípulos preparassem um lugar para eles comerem juntos. Lucas 22:8. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E foi nessa ceia que ele explicou o seu sacrifício. Lucas 22:19. Tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Agora eu tenho que fazer um parêntese aqui para explicar o significado do corpo, para quem não sabe. Porque para nos salvar da morte e nos levar para o céu, Jesus precisava apenas morrer por nós, derramar o seu sangue, como aconteceu com o cordeiro da primeira Páscoa que os filhos de Israel ofereceram lá no Egito. Eles sacrificaram esse cordeiro e o seu sangue foi usado para pintar as ombreiras das portas das casas. Assim, quando o anjo da morte passou, ele foi impedido de entrar nas casas marcadas com o sangue do cordeiro. Só que esse cordeiro não foi torturado, mas o nosso Jesus foi. E por quê? Se o sofrimento e a tortura das chicotadas não eram necessárias para a nossa salvação. O profeta Isaías explicou isso 700 anos antes de Jesus, na sua profecia de Isaías 53, 4 e 5. Ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas doenças, as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Na nova versão, na linguagem de hoje, fala assim no final do versículo: nós somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Ou seja, Jesus derramou o seu sangue para nos salvar e garantir a vida eterna. Mas ele também permitiu que o seu corpo fosse torturado para nos trazer a cura física de doenças. O apóstolo Pedro também confirmou isso na sua primeira carta, 1 de Pedro 2:24. Ele levou os nossos pecados em seu corpo sobre a cruz, para que morrêssemos para o pecado e pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, quando você precisar de cura, pode clamar a Deus e lembrar a Ele que a cura das nossas doenças também foi garantida pelo sacrifício, sofrimento e tortura do corpo de Jesus. É claro que alguns aqui podem achar estranho eu falar de clamar a Deus, lembrá-lo das suas promessas, porque ele não esquece de nenhuma das coisas que prometeu. Mas com certeza Deus gosta muito de ver que nós conhecemos as promessas que ele fez e que invocamos essas promessas em nossas orações. E continuando a Santa Ceia, Lucas 22:20, da mesma maneira, Jesus tomou o cálice, depois de comer, e disse: Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Como eu tinha explicado na última live, a primeira aliança que Deus fez com o seu povo foi através das tábuas da lei. Eles deveriam guardar toda a lei para serem salvos. Se cometessem algum pecado que não fosse de morte, ofereciam um cordeiro como sacrifício e o sangue daquele animal limpava o pecado. Mas todo ser humano comete pecados, como o sábio rei Salomão escreveu em Eclesiastes 7:20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então um cordeiro sacrificado só limparia o seu pecado até você cometer outro. Aí outro sacrifício era necessário e outro cordeiro. Mas Paulo escreveu em Hebreus 9:28, Cristo ofereceu-se uma vez só para levar o pecado de muitos. E em Hebreus 10:10, fomos santificados pela oferta do corpo de Cristo, feita uma vez por todos. Então, quando derramou o seu sangue, Jesus estava limpando os pecados de todos os seres humanos de uma vez por todas. Pecados passados, presentes e futuros. Foi por isso que o apóstolo João também escreveu lá em 1 João 2:2,
é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Porque Ele espera que você tente fazer sempre o que é certo, mas Ele sabe que você vai errar. E se errar, o que disse João nessa mesma carta, 1 de João 2:1, filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é o nosso advogado de defesa perante Deus. E quem é o nosso acusador? Apocalipse 12:10 fala: já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Esse é o inimigo das nossas almas. Mas não interessa qual acusação que ele possa apresentar a Deus contra nós, e nem que castigo ele resolva exigir que Deus aplique em nós, porque a nossa pena já foi paga por Jesus. Ele recebeu o castigo por nós, a nossa dívida com a lei foi crucificada juntamente com ele. Eu falei também disso na última live. Colossenses 2,14, ele riscou o escrito da dívida que havia contra nós na lei, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. E por isso nós podemos viver felizes e aliviados, porque estamos livres das garras da morte. Ah, mas todo mundo morre, você também vai morrer. Sim, vou morrer nesse corpo físico, a primeira morte, mas não vou morrer no espírito, a segunda morte, que é o que está escrito em Apocalipse 20, versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, a ressurreição de Jesus. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele. Colossenses 2,17 diz que as coisas desse mundo são sombras das coisas por vir. Então vou usar uma ilustração que eu aprendi, que acho sensacional. O que vai acontecer conosco é o mesmo que acontece com as lagartas. Quando as pessoas estiverem carregando o nosso antigo casulo num caixão e chorando a nossa morte, nós estaremos voando com o nosso novo corpo. Eu tenho certeza que Deus criou a transformação das borboletas para nos dar uma pequena visão do que vai acontecer conosco. Então, continuando, depois da ceia, Jesus saiu com os seus discípulos, foi para o jardim do Getsemane orar. Lucas conta que ele ficou tão angustiado que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Lucas 22:44. Apesar de ser Deus, ele ainda estava no corpo de homem e sabia de todo o sofrimento que ia ter que passar. Por isso, ele orou a Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse sofrimento, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. E depois que acabou de orar, veio até os seus discípulos, que estavam dormindo, cansados, porque já era tarde da noite, e nesse momento Judas chegou com os guardas para prendê-lo. Jesus foi levado até a casa do sumo sacerdote, e em Lucas 22:54 conta que o Pedro o seguiu de longe. E isso ainda acontece com alguns hoje em dia que resolvem seguir Jesus de longe para não se comprometerem tanto, para não serem vistos andando com ele. Foi por isso que Pedro acabou negando Jesus 3 vezes naquela noite, enquanto ficava lá fora, sentado com os criados. Lá na casa do sumo sacerdote, os soldados vendaram os olhos de Jesus, bateram no seu rosto e zombaram dele. Ele ficou calado o tempo todo, como disse o profeta Isaías, em Isaías 53:7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Quando amanheceu, levaram Jesus para o Sinédrio, que era o tribunal dos judeus. Lá eles condenaram e depois o levaram para Pilatos. Mas Pilatos não achou nenhuma razão para condenar Jesus, e ouvindo que Jesus era galileu, mandou ele para Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias, porque a Galileia era da jurisdição de Herodes. Herodes também interrogou Jesus, mas ele não respondeu nada.
E para debochar dele, Herodes mandou vesti-lo com uma capa púrpura resplandecente e o devolveu para Pilatos. Quando recebeu Jesus de volta, Pilatos convocou os principais sacerdotes, os magistrados judeus e disse: não encontrei nenhuma culpa nesse homem, nem mesmo Herodes. Vou mandar castigá-lo e depois soltar. Isso está lá em Lucas 23, 13 a 16. Como era costume, na festa dos judeus, os romanos soltavam um preso. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, dos versículos 21 a 25, conta que Pilatos trouxe um criminoso chamado Barrabás e perguntou para a multidão: qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam: Barrabás. Pilatos falou: o que farei então com Jesus chamado Cristo? E eles responderam: seja crucificado. Mas o Pilatos perguntou que mal ele fez, e eles gritavam: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que não adiantava nada, o tumulto só aumentava, mandou trazer a água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem, a responsabilidade é sua. E sabem o que o povo respondeu? Mateus 27, 25. Todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Então Pilatos mandou soltar Barrabás e entregou Jesus aos soldados para ser crucificado. Os soldados o chicotearam bastante, depois fizeram uma coroa de espinhos para debochar do rei dos judeus, colocaram sobre a cabeça de Jesus e batiam nela com um pedaço de pau para os espinhos entrarem fundo e ferirem ele, cuspiram no seu rosto. Depois o levaram para ser crucificado. Jesus foi carregando sua cruz pelo caminho, foi ficando cada vez mais fraco, tropeçando, caindo, por causa de toda a tortura que ele sofreu, até que num determinado momento os soldados obrigaram um homem chamado Simão Cirineu a carregar a cruz de Jesus. Lucas 23, 27 a 30 conta que uma multidão o seguia e também umas mulheres que batiam no peito e choravam. E Jesus falou para elas: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e pelos seus filhos. E do 33 ao 38, quando chegaram no lugar chamado Caveira, crucificaram Jesus ali com outros dois criminosos, um à direita e outro à esquerda. Repartiram as suas vestes, tiraram sorte para ver quem é que ia ficar com a túnica nele, e por cima dele uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas, que dizia: este é o rei dos judeus. Mais de 1000 anos antes disso, Davi escreveu lá no Salmo 22, 14 e 18: como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Minha força secou-se como um caco, e a língua se pega ao meu paladar. Tu me puseste no pó da morte, cães me rodearam, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me os pés e as mãos, posso contar todos os meus ossos. Eles me veem e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. Todas as profecias escritas no Antigo Testamento sobre o Messias foram cumpridas em Jesus. Nenhuma delas foi esquecida, mas mesmo assim o povo judeu o rejeitou. Como escreveu o apóstolo João no começo do seu evangelho, João 1,11, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Em Lucas 23, 50, 53, continua contando que depois da sua morte, um dos seus discípulos, que era membro do Sinédrio, um homem chamado José, da cidade de Arimateia, veio até Pilatos, pediu o corpo de Jesus, tirou da cruz, enrolou num lençol e colocou num túmulo novo, cavado numa rocha. Mas aqui não é o fim da história do nosso Senhor, nosso Deus, Rei e Salvador, porque Ele tinha que morrer pelos nossos pecados. Ele não foi assassinado, Ele se entregou de livre e espontânea vontade, como Ele mesmo disse lá em João 10, 17 e 18, por isso o Pai me ama,
porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e autoridade para tomá-la de volta. Jesus foi morto como um homem amaldiçoado por Deus. A crucificação era a maior pena da época. E para que ele sofresse a morte agonizante de um pecador que não tem Deus, o Pai teve que retirar dele, na hora da morte, a proteção do Espírito Santo. Por isso, ele clamou em Mateus 27:46, meu Deus, por que me desamparaste? E assim ele morreu e foi enviado para o inferno. Como já tinha avisado antes os seus discípulos em Mateus 12:40, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele sabia tudo o que ia ter que passar. E foi aqui o momento que era para ser o momento mais trágico da história da terra. Na verdade, foi o momento mais maravilhoso da humanidade, de toda a história do ser humano. Porque lá atrás, quando o inimigo de Deus enganou Adão no jardim do Éden e ele passou a ter direito sobre tudo o que era do homem, porque Romanos 6,16 diz, o homem é servo daquele a quem obedece. Deus tinha dado o mundo para o homem obedeceu ao inimigo de Deus, e assim o inimigo passou a ter direito sobre tudo o que era do homem, toda a terra. O homem não tinha poder para tomá-la de volta, e Deus não tinha direito de tomá-la, porque deu para o homem, e o homem escolheu se submeter ao inimigo. Mas quando Jesus chegou no inferno, e o inimigo de Deus, o cobrador das almas dos homens, veio cobrar a alma dele, deu de cara com o Criador. E Jesus, como homem, tinha direito de tomar de volta o que era do homem. E como Deus, ele tinha o poder. Aí então ele tomou de volta todo o poder sobre a terra e sobre as almas dos seres humanos. Lá no inferno ele ofereceu a salvação eterna para todos os que quisessem. Todos os mortos de todos os tempos ouviram a voz dele. Como escreveu Pedro em 1 de Pedro 3,19, ele foi no Espírito e pregou aos espíritos em prisão. Imagine que não deve ter ficado ninguém lá dentro depois disso. Aí então ele ressuscitou dos mortos e levou para casa todas as almas resgatadas. Essa é a história da nossa Páscoa, a base sólida da fé cristã. Cristo morreu por nós, para que os nossos pecados fossem todos perdoados. Ele ressuscitou e venceu a morte. Como ele mesmo disse depois para o apóstolo João, lá em Apocalipse 1:17 e 18, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então essa semana nós cristãos comemoramos o maior acontecimento da Terra. Espero que vocês tenham gostado. Boa Páscoa para todos. E muito obrigado por me acompanharem aqui.